Professor é uma pessoa que ensina ciência, arte, técnica ou outros conhecimentos. Para o exercício dessa profissão, requer-se qualificações acadêmicas e pedagógicas, para que consiga transmitir e ensinar a matéria de estudo da melhor forma possível ao aluno. Bom, como todos sabemos, o professor é muito importante, não importa a época. Ele é quem ensina a todos nós. Sem ele, como teríamos ensino? Quem nos ensinaria? O professor é uma peça-chave na sociedade, mas como dá para notar, a vida do professor não é só altos e maravilhas. Ele também encontra dificuldades. A vida do professor é regida de altos e baixos. Sua maior dificuldade é na sala de aula. Alguns conseguem controlar, já outros, O tema de hoje é: quais as dificuldades do professor na sala de aula? Para a professora, as dificuldades são grandes, porque em geral, com esse país muito extenso, com as diferenças entre os municípios e os estados, as suas condições financeiras, socioeconômicas e culturais, elas determinam algumas coisas sobre essas carreiras. Nós temos a lei do piso salarial, que obriga os estados e municípios a pagarem o piso mínimo, e dedicar 30% do tempo do professor para atividades que não sejam em sala de aula. Podem ser para sua formação continuada, para correção de trabalho e tudo mais. Como o salário é baixo, os professores são obrigados a dar muitas aulas e não têm tempo para sua formação. E isso gera um problema, porque o Estado exige formação, mas como não tem tempo para a formação, os professores acabam não conseguindo essa formação e aí o governo... É uma lógica perversa, mas ele culpabiliza o professor por não ter estudado, sendo que ele não tinha tempo para estudar porque estava dando 10 horas por dia de aula, O limite legal são 9 aulas por dia. O professor passa por muitos problemas, e um muito relevante é a saída dele da sala. Quais os motivos para isto ocorrer? Bom, o primeiro motivo, e mais ocorrido desde os tempos antigos até hoje, é a famosa briga entre professor e aluno. No caso, o professor sairia da sala por o aluno estar o desrespeitando ou atrapalhando a aula, e assim alguns não conseguem controlar a situação, ocorrendo então a saída do professor da sala de aula. Segundo motivo. Esse motivo acontece muito no início da profissão. O professor fica nervoso pois é sua primeira vez. Alguns não conseguem suportar o ambiente, e então saem da sala para pegar um ar, ou até mesmo, alguns mais sensíveis, só voltam no outro dia. Terceiro motivo: ameaças. Existem alunos de todos os tipos, e entre eles estão os folgados, usuários de drogas e muito mais. E o professor tenta lidar com essa situação, mas claro, nem sempre são marginais em sala de aula que podem ameaçar um professor. O professor recebe ameaças constantes de alunos e tem aqueles que têm medo ou são sensíveis. Eles acabam saindo da sala por esse motivo, e tem uns que nunca mais voltam. Mas quem voltaria, Não é todo dia que você é ameaçado com uma faca ou uma arma. E sim, tem alunos que se remetem a esse método de ameaça. Hoje, nas redes de ensino brasileiras, o que mais acontece é que um professor, para ele crescer na carreira, ele tem que sair da sala de aula. Ele só vai ter um crescimento na carreira sendo coordenador pedagógico, diretor, supervisor de ensino. Então, atividades todas que exigem que ele saia da sala de aula. E o que eu vi, tanto no Canadá quanto na Inglaterra, e quando a gente ouve de outros países, de outros sistemas de ensino, é que existe a possibilidade de que o professor continue em sala de aula, talvez com uma carga de ensino, uma carga de aula reduzida, mas que possa assumir outras funções que também estão relacionadas com essa atividade docente dele, mas que ajudam tanto o funcionamento da escola quanto o próprio desafio, apresentam novos desafios e ajudam esse crescimento profissional do professor. O professor devia ter uma carreira que lhe permitisse permanecer em sala de aula, desenvolver uma prática profissional condizente com as necessidades dos seus alunos e ter um salário que não o obrigue a procurar um cargo de diretor, ou um cargo de supervisor, ou o que seja. Passa também pelo professor pensar que carreira que é, para além dos números, Porque para se valorizar, para ter um salário melhor, o salário ele tem que, pelo tempo de serviço, ser valorizado, tem que ter condição do professor estudar, mas o professor tem que pensar também para que ele quer isso.